Fala pra nós um pouquinho, quem é o Raul Marcelo? Comecei a militância no movimento estudantil, fui professor da rede pública, atualmente sou advogado e estou ocupando o mandato de deputado. Fui vereador também na cidade de Sorocaba. Tem uma história aí de 20 anos aí de militância política. Legal, legal. Deixa eu te dizer, e como você tem visto essa questão dessa proposta de reforma da Previdência que o governo ilegítimo do presidente Temer quer fazer aí? Olha, todas as propostas que a quadrilha do Michel Temer está apresentando até agora são propostas para tirar direitos do povo brasileiro, né? Uhum. É um governo ilegítimo, um Congresso ilegítimo, o Congresso mais corrupto da história do Brasil. Isso não sou eu que estou dizendo, vários analistas falam disso. Nunca teve tanto deputado e senador preso, iniciado. Seis ministros caíram por escândalos de corrupção. Então, de fato, é um governo que não tem legitimidade para propor essas alterações que eles estão propondo. E alterações que vão prejudicar em muito a vida do povo brasileiro. É isso mesmo, a gente tem... Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, estamos ouvindo. Eu e os ouvintes da Rádio Cidade aqui em Cotia estamos te ouvindo. A reforma da Previdência ela vai gerar um apagão financeiro em várias regiões do Brasil, porque ao aumentar a idade para aposentadoria, você vai ter algum problema, que é o seguinte: a expectativa de vida em muitas regiões do país vão ser menor, é 57 anos, 58, 59. Então nós vamos ter, concretamente, regiões do país, sobretudo, por exemplo, regiões do Norte e Nordeste, a periferia de São Paulo, cidades do interior do estado de São Paulo, que ninguém vai se aposentar mais. Simplesmente porque a expectativa de vida é menor do que 65 anos. Então vai gerar um apagão. Nós estamos fazendo estudo no estado de São Paulo para ver o impacto financeiro dessa medida, que vai ser enorme, porque milhares de pessoas não vão se aposentar, e ao não se aposentar, esse dinheiro vai deixar de circular na economia. Então vai ter um impacto concreto aí na indústria. E além do que, né, a justificativa que eles estão dando do suposto rombo existente na Previdência não é verdade, né? Não, o rombo na Previdência é mentira. A OAB entrou com uma ação na STF, porque a Previdência no mundo inteiro, se você pegar a Europa, 50% da Previdência é o Estado que banca. Por quê? Porque você está caindo em emprego. Na Volkswagen trabalhava 60 mil trabalhadores, hoje é 12 mil e fazem 3 vezes mais carro. Então isso está acontecendo no mundo inteiro. Então o número de trabalhadores está diminuindo. E o que os estados estão fazendo? Eles estão custeando a Previdência. Na Europa, nos anos 80, eles fizeram a transição. 50% do custo da Previdência é bancado pelo próprio Estado. E aqui no Brasil vem com essa conversa de que a Previdência tem que se autobancar. Mas como é que a Previdência vai se autobancar se não tem mais trabalho? Então não existe isso. E outra coisa... E a OAB entrou com uma ação porque os próprios constituintes já previram isso na Constituição. Então o imposto sobre lucro, a PIS, COFINS, era para cobrir a Previdência. E na verdade o Maílson da Nóbrega, depois o Collor, o Fernando Henrique deram o chapéu. O Lula manteve isso também, a Dilma também, e não colocaram esse dinheiro na Previdência. Esse é o dado, por isso que a Previdência tem um déficit, na verdade, porque o Estado não faz a sua contrapartida. Se fizesse, a Previdência seria superavitária, não teríamos problema nenhum. É isso mesmo. E eles mostram uma parte da conta, né? Você falou aqui que na conta da Previdência hoje só entra a contribuição do empregado, não é isso? Oi, amigão, vou pedir desculpa, pedir para você repetir novamente. Então, na verdade, a conta da Previdência que eles estão mostrando é apenas uma parte, né? Não se coloca toda essa conta. Por isso que aparece esse suposto rombo enorme. É uma mentira, né? A Rede Globo de televisão, Folha de São Paulo, Estadão, sobretudo a Rede Globo, né? Eles estão me enganando a povo. Na verdade, o que eles querem? Eles querem reservar recursos para poder carrear para a dívida pública, que são as próprias famílias aí, que são os donos dos meios de comunicação, que são os maiores emprestadores de dinheiro para o governo brasileiro. Então, o ponto central é esse. Você tem uma ideia, o orçamento da União, 48% é a dívida, e a Previdência significa 27%. Eles vão apertar mais a Previdência para sobrar mais recursos para poder carrear aí para a ciranda financeira aí da dívida pública.
são poucas famílias que conseguem prestar recurso para o governo. Então o debate político, no fundo, é esse. Esse é o interesse que está por detrás dessa discussão. É isso mesmo. Agora, voltando para o estado de São Paulo, a gente tem aqui um governo há mais de 20 anos aí do PSDB. Como que você avalia a atuação do governo do estado de São Paulo nessa questão da educação? Nós estamos tendo agora essa luta dos professores. Como que você avalia a atuação do estado de São Paulo na questão educacional? Olha, a educação em São Paulo é uma vergonha, porque é um dos estados mais ricos do Brasil, o estado mais rico do país, e tem um sistema educacional que é um dos piores. Uma tragédia para nós. Nós fizemos um esforço grande para aprovar o plano estadual de educação, para pelo menos ter planejamento que supere aí os governos do estado de São Paulo nessa área, que é uma área tão importante para o povo. E nós aprovamos um plano, só que a parte do financiamento da educação de São Paulo, o governo vetou. Então, ficou um plano muito bom do ponto de vista das intenções, mas sem o dinheiro para poder viabilizar o cumprimento das metas. Pra você ter uma ideia, tem 1,5 milhão de analfabetos ainda no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, o número de jovens matriculados no ensino superior público é muito baixo. Então você tem ainda a questão dos professores. Estão há 3 anos sem reajustes. Os professores fizeram uma greve ano passado de 90 dias e não receberam nenhum reajuste. São um dos professores mais mal pagos aí entre os estados da federação. Então a situação é uma tragédia e agora é aguardar esse ano aqui, porque vai ter muita luta dos professores e também dos estudantes para poder tensionar e ver se consegue reverter essa política. E a questão pior ainda é que, além de tudo isso, o governo começou a fechar escolas e salas de aula o ano passado, que gerou aí a ocupação de escolas por todo o estado de São Paulo. Então nós temos de fato aí um governo de estado que não tem muita preocupação e nem intenção de colocar a educação de São Paulo como prioridade. Infelizmente, e é um governo que se perpetua aí por um longo tempo, né? Sim, já está aí. Eu digo que a gente vive aqui em São Paulo no Tucanistão, né? São 32 anos de gestão das mesmas pessoas do PSDB. Você pegar na época do Franco Montoro, quem era o secretário de planejamento dele era o José Serra. Depois veio o Quércia, o vice era o Aloysio Nunes. Depois Covas, Alckmin, Serra e Alckmin agora. E sabe uma coisa que me deixa, na verdade, indignado? É a questão aqui do estado de São Paulo, que na Assembleia Legislativa existe um paredão para que não consiga se investigar nada das falcatruas e desvios existentes no estado de São Paulo, né? De fato, existe uma blindagem dos meios de comunicação, sobretudo das organizações Globo, porque o PSDB de São Paulo, ele é a grande referência aí da direita brasileira, representa os interesses aí dos bilionários, né? Então a blindagem é enorme. Só conseguimos furar a blindagem depois da ocupação na Assembleia o ano passado, e aí garantiu-se a instauração da CPI da merenda. Mas mesmo assim, na composição da CPI, a oposição ficou de fora. Então nós tivemos aí uma meia vitória, né? E agora estamos numa outra luta na Assembleia para ver se a gente instaura uma outra investigação, que é em torno aí do escândalo, não é, das obras dirigidas pelo DERSA, aqui em São Paulo. Sem falar nas obras do metrô também, né? As obras do metrô, o Ministério Público de São Paulo aqui esqueceu que a Suíça investigou a questão, né? As empresas suíças que prestaram serviço aqui para o metrô foram punidas lá. As autoridades suíças mandaram a documentação para São Paulo. A documentação chegou aqui, o Ministério Público aqui, e o Ministério Público esqueceu na gaveta por 2 anos. Então, de fato, a gente tem aqui uma situação dificílima para poder dar transparência à gestão. Os escândalos do metrô se sucedem. Recentemente nós fizemos uma ação da bancada, que foi visitar os trens do metrô que foram comprados e que estão envelopados ainda. Estão aí há anos parados nas estações, sobretudo em São Paulo, em outros lugares, né, do interior também, que não foram comprados e não foram nem sequer utilizados, né? Então estão servindo hoje para o canibalismo, chamado canibalismo
nas verbas do metrô para arrancar, estão retirando as peças para fazer manutenção em outros trens, enquanto essas composições que foram adquiridas não são usadas. Então, de fato, uma situação muito difícil, mereceria também uma comissão parlamentar de inquérito, essa questão dos metrôs, né, dos escândalos aí que se sucedem no metrô, mas infelizmente o governo tem uma ampla maioria na Assembleia que dificulta bastante. A expectativa é que pelo menos agora, com essa denúncia do Paulo Preto, que era arrecadador de campanha do PSDB, e também a prisão do Assad, que é um doleiro, que disse também que tinha empresas de fachada para lavar dinheiro de Caixa 2 e de corrupção do PSDB aqui em São Paulo. A expectativa é que agora a gente consiga criar um movimento aí para poder, pelo menos essa investigação, que essa investigação seja aberta aí no âmbito da Assembleia. Mas uma situação muito difícil, de fato você está correto, isso é um paredão que faz com que o povo de São Paulo não saiba o que acontece. As pessoas sabem muito o que acontece nas câmaras municipais e sabem muito o que acontece em Brasília, mas em São Paulo existe uma blindagem enorme das organizações Globo em relação aos governos dos tucanos aqui. Você tem uma ideia, Silvio? Eles não cobrem nem o plenário da Assembleia há anos já. Então acontecem todos os debates possíveis na Assembleia, eles nem a cobertura do plenário da Assembleia eles fazem mais. Né? Explica para o nosso ouvinte, acho que a gente falou de CPI, qual que é a grande dificuldade da oposição ou daqueles deputados que querem investigar, conseguirem instalar uma CPI no estado de São Paulo? Acho importante o nosso ouvinte saber disso. O primeiro importante dizer é que a função do deputado, do vereador, do senador, são três. Criar leis, que é importante, fiscalizar e representar os interesses da região, da sua localidade. Então a fiscalização é um ponto importantíssimo da atividade parlamentar, né? E o que acontece na Assembleia de São Paulo, para se abrir uma CPI, que também um estudo, da mesma forma que os deputados, vereadores precisam aprovar leis, fiscalizar, a forma de fiscalizar é com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Só que o que acontece? Para ela ser instaurada, né, no caso da Assembleia, nós precisamos de 32 assinaturas de deputados. E qual que é a dificuldade? A dificuldade é que o governo, o governador Alckmin, ele dá cargos para os deputados no governo, dá secretarias, cargos nas autarquias, nas empresas públicas, faz um cabide de emprego imenso dentro do governo, e aí esses deputados estão recebendo favor e não querem investigar o governo, entendeu? Então nós não conseguimos as 32 assinaturas, é muito difícil conseguir. Mas na CPI da merenda conseguiu-se as assinaturas, mas aí na hora de se montar a CPI a oposição ficou de fora, tem apenas um membro. Então a grande dificuldade nossa hoje na Assembleia, para poder investigar aí os desmandos das falcatruas do PSDB, é conseguir as assinaturas para instaurar a CPI. E tem uma questão de uma fila também, não? Para explicar para o ouvinte um pouco, essa é a grande dificuldade, por conta desse tomar lá da cá de cargos, né? Que é a famosa aí política carcomida brasileira, né? E tem uma questão de uma fila também, não tem isso? Que quando consegue as 32 assinaturas, tem uma fila da CPI, não tem? Geralmente o que eles fazem aí? Eles instalam CPIs às vezes sem importância, né? Aquele CPI da gorjeta funcionando na Assembleia, você tem uma ideia. Eles instalam um monte de CPIs, e aí quando você tem mais de 5 CPIs para funcionar, precisa da aprovação da presidência e do colégio de líderes. Aí, então às vezes, mesmo conseguindo o número de assinaturas, a base do governo consegue ainda procrastinar, empurrar para frente a instalação da CPI. Então ainda a gente tem esse segundo ponto aí, que você bem lembrou, que de fato às vezes acaba dificultando. Agora a grande questão é a seguinte: na sociedade de massa, a sociedade democrática, a opinião pública ela é muito importante e ela é manipulada no Brasil, não é? Em Brasília, mesmo a oposição, né, quando a gente tinha, por exemplo, o governo do Lula ou o governo da Dilma, a oposição instaurava a CPI. Por quê? Porque a imprensa dava ampla cobertura e aí acabava que, de forma a criar-se uma maioria na opinião pública para investigar, para dar transparência. O fato concreto é que a opinião pública não acompanha a Assembleia, não cobre, né, porque tem seus interesses, sobretudo as organizações Globo. Então você não consegue, e há muita dificuldade para criar aí o caldo para poder instaurar as CPIs. Então, de fato, na verdade, o ponto central não está nem na composição dos deputados, está no fato de que as organizações Globo blindam, né, a Assembleia Legislativa de São Paulo e o governo do Alckmin. Então, esse é o ponto mais importante. O problema está aí. Legal, Raul.
muito obrigado aí pela sua participação. Quem quiser acompanhar o seu mandato, quem quiser te acompanhar, como é que faz? Qual que é a sua página no Facebook? Olha, eu sou parlamentar das redes sociais, né? Eu não tenho muito espaço. Hoje tem uma matéria comigo na Folha, mas é bem difícil, né? Mas, então, assim, o trabalho nosso mesmo forte é nas redes sociais. É o canal do YouTube, é Raul Marcelo, no Twitter, no Facebook, e é Raul Marcelo também. É só escrever lá que já aparece a gente lá. A gente bate papo, eu faço bate-papo ao vivo também com as pessoas, né? Toda semana, e respondo todo mundo lá. Tem muitos projetos de lei que são o próprio pessoal da rede social que manda sugestão, a gente faz. Muita denúncia também a gente recebe. Então, essa interação, esse é o futuro, viu? Como no Brasil, as TVs, né? No caso, foi a ditadura militar que montou esse esquema, né? A TV Tupi foi comprada pelas organizações Globo, num acordo com a Time Life norte-americana. Então, a gente não tem pluralidade na televisão no Brasil. Então, nós temos que ir mesmo para as redes sociais, pelo menos até agora, né? Apesar da Globo querer acabar aí com o Netflix, está tentando criar dificuldade, está querendo criar aí a internet por demanda, né? Para ninguém mais assistir vídeo no YouTube, apesar de eles estarem fazendo pressão. Mas o dado concreto é que a internet hoje é um espaço democrático e nós precisamos usar bastante. E eu tô lá, quem quiser bater um papo comigo é só entrar lá nas redes sociais e conversa com o Raul, tá bom? Obrigado, viu? Parabéns aí pelo espaço, viu? E você também criou recentemente, eu até baixei isso, um aplicativo, não é? Para te acompanhar mais fácil? Tem um aplicativo, me acompanha o debate da conjuntura, né? Que a gente sempre faz. A gente sempre solta aí um boletim de conjuntura, colocando os pontos da economia, da política, né? Então, quem quiser acompanhar o trabalho do Raul e a discussão que a gente faz aí, é só baixar o aplicativo também. Tem para Android, tem para Apple, tem na loja da Apple e na loja da Google. Um grande abraço a todo mundo. Obrigado. Legal, muito obrigado pela sua participação e vamos continuar esse diálogo mais para frente. Um abração. Grande abraço.